O que o fim do relacionamento entre Bela Campos e MC Cabelinho tem a ver com a sua reconquista? Vamos falar sobre isso hoje? O meu nome é Laís Vital, eu sou coach, terapeuta e expert em relacionamentos e todos os dias ajudo pessoas que estão sofrendo com o fim do seu relacionamento, pessoas que estão passando por uma crise. E me fala, de onde você fala, de onde você está vendo esse vídeo, de que maneira esse vídeo vai te ajudar, tá? Mas antes de começar a falar sobre essa polêmica do MC Cabelinho e da Bela, né, que foi um rompimento que está aí em todas as mídias sociais, eu quero que você já corra, se inscreva nesse canal, deixa o like nesse vídeo, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Porque não saber se relacionar está totalmente ligado com a quantidade de separações, de divórcios e principalmente de desespero entre as pessoas que querem a pessoa que ama de volta e não conseguem obter. Laís, mas eu não tô entendendo nada. O que que isso tem a ver com a minha reconquista? O que que esse relacionamento, o que que esse término, né, que repercutiu muito nas redes sociais, tem a ver com a minha reconquista? Né? A conta não tá fechando. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente vai analisar como um todo, tudo que saiu nas redes sociais sobre esse término, né, da moça que gravou os stories, que tirou foto, que postou, né, e principalmente o posicionamento que ambos tiveram com o fim, né, com o término do relacionamento, a gente nada mais do que uma projeção do que acontece diariamente dentro dos relacionamentos e dentro dos rompimentos. Terceiros influenciam, falam, deixam opiniões e muitas vezes a gente acata essa opinião e a gente começa a ter atitudes como se a atitude que a pessoa tem conosco, como se o nosso dia a dia, o nosso convívio diário não valesse absolutamente nada. A gente se deixa influenciar por terceiros. Laís, então você quer dizer que não aconteceu a traição? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não sei se aconteceu, se não aconteceu. Existem vários furos ali nas teorias dela, né? Mas existiu sim um envolvimento dos dois e pode ser sim que tenha existido a traição. Mas a traição em si não é o ponto principal a ser observado. É como eu estou falando. Existiu uma ruptura, existiu uma quebra de confiança, mas principalmente existiu uma falta de diálogo de ambos. Primeiro, em relação a ele não se posicionar, ele não pedir desculpa, ela se colocar em uma posição de dar satisfação. Olha, gente, é o seguinte, né? A gente terminou, eu tô esperando um posicionamento, ele não se posicionou, ou seja, ele não veio conversar comigo, ele não confessou, mas ele também não disse que não aconteceu, ele não se redimiu, se aconteceu, a obrigação dele era ir lá, né? Justificar o injustificável. Sim, tudo precisa ser justificado. Se a pessoa cometeu algo errado, por mais que ela cometeu esse erro, que ela teve essa escolha da traição, o mínimo que ele deveria para a Bela, o mínimo que ele devia para ela, era chegar nela e falar: olha, errei, sei que você está magoada, chateada, com razão, eu respeito a sua decisão de terminar, mas em respeito a você, a tudo que a gente viveu, eu me sinto na obrigação de me redimir, de te pedir desculpa, de te pedir perdão, de falar para você que você não tem um centavo de responsabilidade pela atitude que eu tive com você. Não é sobre você, é sobre mim. Né? Por quê? A gente costuma dizer que o cachorro ele pode ter, né, o tema pejorativo, mas é isso. O cachorro ele pode ter o melhor banquete, que ainda assim ele vai fuçar no lixo. Estou comparando a moça a um lixo? Não é isso que eu estou dizendo. Olha o tema, olha o termo pejorativo. O que eu quero dizer? Que o cachorro, ele é um ser não racional. Então, ele faz por impulso. E assim é o homem, muitas vezes. Ele age por impulso. E qual é o maior problema nisso tudo? O maior problema em agir por impulso, em ter esse tipo de atitude, de traição, de quebra de confiança, de não reconhecimento do erro, de não sentar e conversar, né, como dois adultos, está na seguinte problemática: reprodução de padrão. Muitas vezes a pessoa simplesmente faz, nem ela sabe por que ela fez. E todos os relacionamentos dela, ela acaba repetindo a mesma coisa. E quando você vai perguntar:
Mas por que aconteceu? Por que você traiu? Nem ela sabe dizer. O relacionamento estava tudo bem, a pessoa era uma pessoa maravilhosa, existiam conflitos, assim como em todo relacionamento, mas não era uma coisa para falar assim, foi porque a gente teve uma discussão muito séria e eu fui lá e traí. Não, nem ela sabe explicar por que ela teve aquele impulso. Então, é algo que nós precisamos colocar na ponta da caneta, colocar em pauta. Por que você trai? Por que você traiu? E se você tiver outro relacionamento, por que você é diferente? Se você não conseguiu identificar de onde está vindo essa reprodução, qual é o padrão, de quem, por quê, qual é o trauma que ocasiona isso, para que você tenha esse reflexo, para que você tenha esse impulso. Então, identificar de onde está vindo isso, às vezes é uma coisa que não é sua. Às vezes você repudia tanto uma atitude de alguém que você teve muito próximo, de alguma figura paterna que você teve, do seu próprio pai, ou de um tio, ou de um avô, que você carrega isso e você não consegue se desvencilhar disso. Por mais que o seu relacionamento esteja um relacionamento ótimo, você vai dar um jeito de se sabotar. Você vai dar um jeito de reproduzir esse padrão de algo que você tanto repudia. Então é exatamente nesse contexto que esse término do MC Cabelinho e da Bela Campos tem totalmente a ver com a sua reconquista. Aqui a gente está falando de uma suposta traição. Mas não é só traição entre homem e mulher. Às vezes uma omissão, às vezes uma mentira, uma mentirinha ou uma mentirona faz com que os relacionamentos acabem, com que a quebra de confiança você não consiga mais restabelecer um convívio saudável porque você não confia mais naquela pessoa. E devido a tanta mentira, devido a tanta enganação, a tanta omissão. Então, a falta de diálogo e de reconhecimento vai fazer com que você jamais consiga. Não é nem reconquistar não é difícil. Vai chegar uma hora que a tampa vai estourar e a pessoa realmente não vai querer mais. E você vai esperar chegar nesse nível para você entender por que você não consegue ser verdadeiro com alguém. Por que você sempre está omitindo? Por que você está sempre com medo de contar para aquela pessoa que está com você em todos os momentos alegres e tristes? Por que você tem esse impulso de trair essa pessoa que você ama? Você já parou para pensar por que isso tem acontecido com você? Olha, Laís, agora você falando eu lembrei. O meu pai fazia isso com a minha mãe e eu repudiava isso veementemente. O meu padrasto fazia isso. O meu avô fazia com a minha avó. O meu tio que me criou, a figura paterna que eu tinha, e não se trata só do homem, tá? A minha mãe, acontecia isso. A minha mãe mentia, minha mãe era descontrolada financeiramente e hoje eu também sou. O meu pai era descontrolado financeiramente. Eu fui uma criança sempre muito boazinha, porque eu era muito acuada, eu sentia muito medo. E por quê? Porque eu fui abandonado, porque eu fui menosprezado, porque eu não sentia que eu tinha voz em lugar nenhum. Era essa a sensação que eu tinha. E hoje, na minha vida adulta, eu projeto isso. Nas minhas relações amorosas, nas minhas relações profissionais. E eu me auto-saboto o tempo inteiro. Mas não é por maldade. Eu simplesmente, quando eu vi, já aconteceu. Será que você tem feito isso? Ou será que a pessoa que está com você tem passado por uma situação assim? Manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa entender de onde tem vindo. E por que eu estou falando sobre isso agora? A falta de diálogo, a quebra de confiança, a reprodução de padrão, ela acaba com qualquer relação. Ela destrói qualquer relação, qualquer relacionamento. Então, se você, assistindo esse vídeo agora, sentiu que ele gerou valor, motivação, conhecimento e virou uma chave na sua vida, deixa seu joia, comenta aqui. Se você precisa da minha ajuda, do meu atendimento personalizado para te direcionar, para te ajudar a reconquistar e principalmente para te ajudar a ser alguém melhor, para te ajudar a ter o relacionamento saudável e a felicidade que você tanto busca, o link do meu atendimento está aqui no box da descrição. Já corre e vem comigo para ser feliz nessa relação, para parar de errar, para parar de se auto-sabotar, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @LaísVitalCoach. Se você ainda não me segue no TikTok, me segue lá, @LaísVital. Toda quarta-feira tem caixinha de pergunta no meu Instagram. E eu ajudo você, te direciono a ser alguém melhor, a ter uma relação melhor, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.